Flamengo definiu o valor por Lohan e as tratativas com CSKA estão em andamento. O Flamengo tem 2 desfalques confirmados para o amistoso contra o São Paulo domingo. Arrascaeta e Léo Pereira estão fora da partida. E com a ausência de Léo Pereira, o zagueiro Cleito então viaja para os Estados Unidos para compor o elenco na pré-temporada. E no vídeo agora eu quero comentar esses e mais alguns outros assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal, clicar aqui embaixo, inscrever-se, acionar o sino de notificação, clicar todas e aproveitar para deixar o seu like. Começar o vídeo falando desse interesse que não vai cessar por enquanto do time da Rússia pelo Lohan. O CSKA então está disposto a fazer uma terceira proposta ao Flamengo para contratar o jovem jogador do Mengão. E em meio ao interesse do time da Rússia, a diretoria do Flamengo está disposta a negociar o Lohan. Porém, os valores que o Flamengo quer, e ele já estipulou, não vão baixar. Tá? O Flamengo quer 60 milhões de reais para poder abrir as negociações pelo Lohan. Então, vamos lá. O Flamengo basicamente fez isso aqui. Tá bom, CSK, você quer o Lohan, você quer negociar, quer fazer uma terceira proposta, então para encerrar o assunto, eu topo vender o Lohan, mas eu quero 60 milhões de reais. Menos do que isso nós não vamos conversar, nós não vamos sentar para fazer qualquer tipo de tratativa. Porém, se vocês colocarem 60 milhões na mesa, eu topo vender o jogador. Esse é o valor mínimo para a negociação. Lembrando, o Flamengo não é dono de 100% do passe do Lohan. O Flamengo é dono de 70% e o Madureira é dono de 30%. Então o Flamengo quer, por 70%, que é a parte dele, 60 milhões de reais. Vale lembrar que o time da Rússia já fez 2 propostas pelo Lohan. A primeira de 4 milhões de euros e a segunda de 5 milhões de euros. Então, na terceira proposta que eles querem fazer, estão preparando, o Flamengo disse, olha, só vendo, só negocio por 60 milhões. Esse é o valor. O Mengão disse que não vai negociar ninguém considerado muito importante ou titular da equipe. Pelo visto, para dar uma desafogada na folha salarial e uma alavancada no caixa, o Flamengo topa vender o Lohan. Nas 2 primeiras partidas, pelo menos do Carioca, ele não fez ótimas partidas, uma coisa ali brilhante. Está deixando a desejar ainda, mas tem tudo para melhorar. Um jogador muito novo, com potencial muito grande, a gente sabe, porque a gente viu o Lohan em ação naquele período em que o Arrascaeta não estava jogando, e ele deu conta do recado. Então acho que o que falta para o Lohan é um pouco mais de concentração. Pelo menos essa é a minha opinião, porque ele está treinando ali todo dia, se esforça, mas parece que ele entra desligado nos jogos. Então acho que falta para ele mesmo é atenção. Então vamos aguardar, porque essa negociação entre o time da Rússia e os agentes do Lohan já duram semanas. E pelo visto, isso daí não vai acabar agora e o time da Rússia realmente quer levar o garoto. Bom, como a gente sabe, o Flamengo está lá nos Estados Unidos para a pré-temporada e vai enfrentar o São Paulo dia 19, domingo, às 5 horas da tarde, num jogo amistoso, o primeiro jogo ali do time principal nesse ano de 2025. E aí a gente ficou sabendo hoje que 2 nomes muito importantes, titulares absolutos do time, eles não vão participar por motivos bem diferentes, tá? Primeiro, o Arrascaeta. O Arrascaeta, como a gente sabe, passou por uma cirurgia no joelho, uma artroscopia, e ele ainda, infelizmente, não se recuperou totalmente desse processo de recuperação, de fisioterapia, de um treinamento intensivo para poder fortalecer ali a perna dele, o joelho dele, na verdade. Então ele ainda não passou por todo esse processo e, dito isso, não está totalmente apto para jogar. Mesmo que por 45 minutos ou entrar no finalzinho do jogo, ele não vai jogar. Ah, mas por que ele viajou? Porque ele precisava dessa pré-temporada. Os jogadores precisavam estar unidos, trocar ideia, ver o que é que o Felipe Luiz quer, se ele vai mudar alguma coisa, ele precisava estar no meio dessa galera. E ficar aqui no Brasil não seria nem um pouco vantajoso para ele. Então ele viajou mesmo sabendo que não ia jogar, tá? E aí o Arrascaeta disse o seguinte, abre aspas aí para o Arrascaeta. Bom, ainda não estou 100%, aos poucos vou aprimorar a parte física. No jogo do final de semana contra o São Paulo, não vou estar com o time, porque ainda não é o tempo que eu preciso. A gente sofre um pouquinho com isso de viagem, se vai para a seleção, volta, treina, já tem jogo. Tem hora que, quando estamos na seleção, os times estão descansando. Perdendo ou ganhando, a gente tem que viajar. Então a pegada é forte. Mas esse ano a gente vai ir com calma, pensando no que seja melhor para o time e para mim também, fecha aspas aí, para o Arrascaeta, que esse ano vai ter uma responsabilidade ainda maior no Flamengo, que é usar
a camisa 10 do Zico. E a gente sabia que essa numeração, que esse número, essa camisa ia ser dada para o Arrascaeta. Vamos torcer porque está bem próximo da gente ter de volta o Uruguai. Bom, o Léo Pereira, cara, foi uma coisa bem delicada, muito delicada mesmo. Então, que o UOL noticiou que um irmão do Léo Pereira, ele faleceu durante a madrugada, tá? E aí o Flamengo emitiu hoje um comunicado, uma nota ali, informando que liberou o jogador para tratar de assuntos pessoais. Não informou o que aconteceu e, pelo visto, foi preservar aí o atleta, na verdade. Mas o UOL noticiou aqui que o Flamengo ele liberou por causa do falecimento desse irmão do Léo Pereira. Então ele viajou de volta ao Brasil e vai desfalcar o Flamengo, como eu falei, por um motivo bem diferente do Arrascaeta. E com a ausência do Léo Pereira, o jovem zagueiro Cleito, então, ele foi convocado aí pelo Felipe Luiz, pela diretoria, para estar compondo o elenco. Se ele vai jogar como titular, são outros 500, tá? Mas ele foi lá para os Estados Unidos, ele jogou no Carioca, então ele está bem preparado fisicamente e vai integrar o grupo, o elenco. Vamos torcer para o jovem garoto Cleito, que tem muito potencial, muita gente pedindo, inclusive, que ele precisa de mais minutagem no time profissional, e essa vai ser uma boa oportunidade para ele mostrar aí que tem sim chances de ter vaga nesse time do Flamengo. Bom, para encerrar o vídeo, vamos falar aí do Flamengo e essa dívida dos times portugueses com o Mengão, que inclusive vai acionar a FIFA se não receber esses pagamentos que estão em atraso em até 48 horas. Vamos lá. O Estrela da Amadora, tá? O clube português deve ao Flamengo 2,3 milhões de euros, que totaliza 14 milhões de reais, vencidos desde 31 de outubro de 2024, tá? Então vai praticamente aí já o terceiro mês em atraso. Com a aplicação de juros e multa, o valor total subiu para 2,6 milhões de euros, ou seja, 16 milhões de reais, que o clube português tem que pagar ao Flamengo. O Leixões, no caso do Leixões, a pendência é de 175 mil euros, cerca de 1,1 milhão, referentes à parte da compra do atacante Verton. O departamento jurídico do Flamengo deixou claro que, caso os valores não sejam quitados até o prazo estipulado, medidas legais serão tomadas junto à FIFA. E isso tem que acontecer porque time caloteiro já basta o que a gente tem aqui no Brasil. Tem que passar por calote de times da Europa, era só que faltava para o Flamengo, na verdade. Ainda mais esses valores que totalizando corrigidos aí com multas e juros, o Flamengo pode arrecadar aí mais de 17 milhões de reais. É um bom dinheiro que não entrou, que se vier nesse ano, principalmente nesse início de 2025, vai ser muito bem-vindo ao Flamengo. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço você que clicou e ficou até o final e te convido de novo, se você não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, aciona o sino de notificação e já deixa o seu like. Valeu, nação, até a próxima.